Elizabeth no Chuí, e eu aqui. 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 Paulo César em Miami, João Paulo em Taparica, Marinha Aparecida, Juanita em Martinica, Macedo na Macedônia, Salete na Patagônia. Olá pessoal, vamos mais uma vez abordar um caso clínico do Freud, né, como parte aí dos estudos preparatórios, né, para o seminário sobre as histórias clínicas de Freud, onde nós vamos abordar, né, vários casos clínicos, interpretações que o Freud fez de personalidades como Leonardo da Vinci, Daniel Paul Schreiber, né, e os casos que ele atendeu, né? Então nós vamos nesse curso, né, que começa em março de 2022, nós vamos abordar, né, vários casos, entre eles os casos dos estudos sobre histeria. Nós vamos abordar dois casos, os dois primeiros casos, que é o da Anna O, né, da Berta Pappenheim, e da M. von Ehne, que é o caso da Fanny Moser. São duas pacientes, né, uma paciente atendida pelo Breuer e outra paciente atendida pelo Freud. E não vamos abordar os outros três casos clínicos que estão ali, né, que ficaram, né, vão ficar disponíveis aqui no canal do YouTube, Psicanálise, Saber e Citação, né, de forma gratuita, como um esboço assim, preparatório, né, para o curso, onde nós vamos aprofundar, né, nesses dois primeiros casos e em outros, né, no caso da Dora, do Homem dos Ratos, Homem dos Lobos, a gente vai fazer um estudo mais profundo, né? Mas, né, eu queria ao menos debater, passar, né, fazer um resumo do que foram esses outros três casos que estão lá nos estudos sobre histeria, né, que é o caso da Miss Lucy, da Catarina e o caso de hoje, que é da senhorita Elizabeth von R. Né? É uma jovem, né, de 24 anos que é atendida pelo Freud, né? Segundo Freud, nós vamos ver aqui, né, a primeira análise que ele fala, ele chama a primeira análise integral que ele empreendeu, né? Então é uma jovem que procura o Freud para ser tratada, né, de uma dificuldade na marcha, né? Tanto uma dificuldade de locomoção, de andar, quanto até mesmo de manter em pé, de se manter em pé, né? Então esse é o quadro sintomático, né, apresentado pelo Freud logo no início do texto, né, que o Freud considera de início uma doença mista, assim. Ele reconhece que pode ter alguma base orgânica nessas dores da Elizabeth, né? A Elizabeth, ela, assim como outras pacientes do Freud, foi identificada, né? A Elizabeth chama Ilona Weiss, ou Helena Weiss, e o Freud identifica essas dores como dores reumáticas, né? Ou seja, então ele reconhece que pode ter algum fundamento orgânico essas dores, mas ele acha estranho algumas manifestações, né? Por exemplo, né, ele vai dizer que quando ele toca no assunto, as pernas começam a doer mais. Então uma série de características, peculiaridades dessas dores faz o Freud adotar a ideia de que também tem um componente histérico nessa dor. Por isso que ele chama de uma doença mista, neurótica e orgânica, né? E ele elenca então as principais queixas, né, da Elizabeth von R ou da Ilona Weiss, né? Que são as seguintes. Quais são as principais queixas dela? Primeiro, uma abasia, que é a incapacidade para a marcha, dificuldade para andar, ela andava inclinada para frente, com dores, né, lentamente, né? Uma astasia, a incapacidade de se manter de pé, que está muito próximo aí, né? Tem a ver com as dores na perna. Dores difusas na perna, e isso é um dos componentes que faz o Freud encarar esse transtorno com um componente histérico também, né? Ou seja, sem motivação orgânica, devido a conflitos emocionais, como Freud já estava
supondo nesse momento. Além disso, Freud observa, né, além dessas dores difusas, imprecisas, o Freud observa uma certa indiferença da Elizabeth em relação a essas dores, como se ela não se importasse muito com essas dores, né? Como se ela não tivesse assim, uma urgência muito grande de se livrar delas, né? E ele, inclusive, se servindo de uma expressão do Charcot, usado pelo Charcot, ele chama-se da bela indiferença das histéricas, né? Dos histéricos, assim, aquela indiferença em relação ao sofrimento, né? Como se, e o Freud, essa é a aposta do Freud, como se aquele sofrimento servisse, né, tivesse um ganho secundário, ou servisse a uma parte do eu daquela pessoa, né? Não é que ela não sofra, né? Mas é como se o médico ali, o Freud, percebesse que, embora haja sofrimento, há uma certa indiferença, né? Uma compreensão do próprio sujeito, ainda que de forma não muito precisa, não muito consciente, de que aquele sintoma tem, sei lá, uma importância para ele, assim, né? Cumpre uma função ali para ele. Essas são as características, né, vamos dizer assim, clínicas da Elizabeth quando ela chega lá para o Freud. Então o Freud empreende um tratamento com a Elizabeth, né, que a gente vai ver que já se aproxima um pouco da associação livre, da psicanálise propriamente dita, né, mas ainda com alguns componentes de sugestão. Então o Freud, e até de tratamento orgânico mesmo, né? Ele aplica choques na perna dela, ele orienta ela a tentar se locomover, a tentar andar, insistir a andar. Então tem esse componente assim, mais tradicional ali da medicina, e junto a isso o Freud faz uma investigação já bem de caráter psicanalítico, né? Lembrando aqui que aqui ele está no momento, 1892, ele está nesse momento de transição, abandonando a hipnose. No caso da Elizabeth, ele não consegue aplicar a hipnose, né? E é o primeiro caso, né, que ele usa o método da pressão na testa, embora ele já mencionou esse método, né, lá no caso da Miss Lucy, mas aqui, né, ele diz que foi o primeiro uso que ele fez foi com Elizabeth, né? Então, assim, é um caso em que o Freud, a linha de raciocínio, ela ainda é muito dentro do tratamento catártico, né? Ou seja, de hipnotizar, identificar os conflitos, né, mentais ali, inconscientes, que estão provocando a dor, e fazer o sujeito descarregar. Só que com um problema, né? Nem sempre ele consegue hipnotizar, como ele não conseguiu hipnotizar a Miss Lucy, né? Então ele nem sempre ele consegue, como ele também não hipnotizou a Catarina, porque ele estava em viagem, né? Aqui no caso da Elizabeth é a mesma coisa, ele não consegue hipnotizar a Elizabeth. Além de não conseguir hipnotizar a Elizabeth, ele também tem uma desconfiança de que Elizabeth guarda mais um segredo do que algo assim de início, né? De início ele pensa, parece que ela tem um segredo que ela pode me contar conscientemente. Então ele tem essa aposta. Depois ele parece não na hora que ele vai explicar o caso no final, não parece ser exatamente um segredo que ela guardou conscientemente. Ele fala algo de ela sabe, mas não sabe, assim como é o saber inconsciente mesmo, né? Mas tem isso também, assim, ele começa o caso dizendo assim, eu queria insistir sem a hipnose de início, porque me parecia que ela tinha um segredo que ela poderia me contar de forma consciente, né? Depois ele tenta hipnotizar e não consegue. Então aí é diferente, aí não é porque ele acha que ele tem um segredo, né? Ele quer hipnotizar para chegar no material inconsciente, mas aí ele não consegue, e aí ele lança mão do método da mão na testa. Então Freud começa o tratamento, né, de início sem usar a hipnose, sem usar a mão na testa, sem usar muitas sugestões nesse sentido de investigação. Ele começa conversando com ela, né, e com essa ideia de que talvez ela tivesse assim, um segredo, parecia que ela tinha algo ali que ela não queria contar para o Freud. Então ele vai tentando deixar ela bem à vontade para que ela
ganhe uma certa confiança e conte as coisas para ele, né? Como eu disse, esse caso é um dos casos que mostra bem essa passagem, né, do Freud abandonando a hipnose como método investigativo do inconsciente e apostando já em algo assim próximo do que vai ser a associação livre, né? Ele vai convidando ela a contar os casos e tentando extrair dela uma verdade, vamos dizer assim, consciente, a história, ou mesmo que não seja consciente, né, o que ela estava se sentindo desconfortável, por exemplo, para dizer-lhe. Então, e ele consegue coisas interessantes, né? Ele consegue reunir assim, uma certa história, né, interessante. Ele, de início, né, o que marca os primeiros contatos ali com Elizabeth é a história de vida dela, né, diante de perdas familiares, né? Ela viveu duas perdas fortes, duas mortes, né? Uma morte do pai, depois a morte da irmã, e ela está assim nesse período de luto, né? Um pouco angustiada, né? Com algumas tragédias familiares, né? Além da morte, questões financeiras ali da família, doença da mãe, né? Então o Freud até fala de uma certa piedade, né? De uma certa empatia com ela, assim, fala, olha, ela viveu muitas coisas aí que são tragédias, são sofrimentos, né? Mas já é uma desconfiança do Freud de que se, né, esse sofrimento ele está ganhando essa forma corporal, histérica, né, porque tem algo mais, né? Não é só uma resposta ali aos acontecidos, né? Ao acontecido ali no ambiente familiar. Mas começa por aí, né? Ela tem essas duas perdas, está vivendo um momento turbulento ali na família, né? E começa a contar para o Freud um pouco da sua história, né? Então ela fala, e aí o Freud começa a reunir alguns elementos importantes, né? Algo que ela fala também, sem ainda hipnose, sem pressão na testa, sem sugestão, né? Nessa conversa mais direta, né? É que ela, né, sempre foi muito identificada ao pai, né? E ela já faz uma queixa ali da posição dela na sociedade, vamos dizer assim, enquanto mulher, né? Evidentemente, né, uma sociedade marcada pelo machismo, que não dava muita oportunidades ali para as mulheres desenvolver uma carreira profissional ou de estudo, e ela tinha vontade justamente de estudar, de empreender uma carreira profissional, né? Então ela não se identificava muito, né, nesse lugar, né, que tentavam colocar ela como mulher ali. Então ela gostava muito do pai, né, tinha identificação com o pai, identificação com esse mundo, vamos dizer assim, da época ali, né, mais masculino, gostava de conversar sobre essas coisas com o pai, e o pai inclusive brincava com ela isso, assim, como se em alguns momentos ela não encaixasse nesse papel, né? E ele chamava ela assim de insolente, né? Como se fosse assim, desrespeitosa até, no sentido de que ela, né, ele parecia uma provocação com isso, no sentido dela não se colocar ali num lugar meio submisso, assim, né? E, de outro lado, ela fala assim, de um certo afastamento com a mãe, embora na época ela vai procurar o tratamento, ela já está mais próxima da mãe, o pai já tinha falecido, né? Mas ela fala assim, de uma identificação menor com a mãe, e uma mãe sempre doente, frágil, e que ela não pareceu se identificar muito com ela, né? E aí ela conta, então, do período em que o pai adoece, né? A irmã mais velha estava casada, a outra irmã, né, ela era mais nova, né, a irmã mais velha estava casada, a outra irmã estava noiva, e acabou sobrando para ela os cuidados com o pai. Então ela praticamente abdicou de muitas coisas da vida dela para dar assistência ao pai, ficou cuidando do pai e tal, né? E aí ela conta com uma certa angústia de todo esse processo também, de cuidar do pai, até o pai falecer, etc. E aqui já aparece algo que chama a atenção do Freud, porque ela mesma se dá conta de que as dores que ela sente na coxa, na região que ela sente a dor ali na coxa, era
uma parte dessas dores acontecia exatamente onde o pai pousava a cabeça, onde o pai descansava a cabeça. E ela conta de um dia específico em que o pai ficou ali muito tempo deitado, né, na perna dela, pressionando, né, a perna dela. Talvez até ali provocou uma dor orgânica mesmo, um desconforto, uma parestesia ali, alguma, né, dormência, alguma coisa ali na perna dela, pode ter acontecido. Freud até levanta essa hipótese, né, e que acabou virando um certo símbolo dessa dor, né? Então eles vão chegando nisso, tudo isso sem ainda a pressão na testa, sem ainda um método muito específico, entre aspas, numa simples conversa, né? Então isso é um dado importante, né? Ela acabou cuidando do pai nesse período, e também surge nessas conversas a relação dela com os cunhados, né? Que era uma relação um pouco complicada com o primeiro cunhado, né? O cunhado, né? O marido da irmã mais velha, ela tinha um problema muito grande, porque ele era um homem de negócios, parece até assim rico, né? Mas que tratava a mãe dela muito mal, que desrespeitava a família e tudo. Então ela tinha um certo ódio assim desse primeiro cunhado, né? Já o segundo cunhado, quando o segundo cunhado chega, ela fica mais aberta a ele, porque ele trata a mãe dela bem, ele trata a família bem, né? Por enquanto ela não entra em muitos detalhes, depois a gente vai ver até que essa aproximação dos dois foi até maior desde o início, né? Mas por enquanto ela diz assim, que olha, ele era um cara legal, né? Enquanto o primeiro cunhado era um homem mau, assim, ela vê com certa raiva, hostilidade. Esse segundo cunhado, ela acolhe bem esse cunhado. Aí a irmã dela tem um filho, né? E logo em seguida tem outro, e ela engravida de novo. A irmã dela engravida. E justamente nesse período que a irmã dela engravidou, né, do segundo filho, né, ela tem uma lembrança que tem um pouco a ver também com as dores, por enquanto, né? Por enquanto ela não está fazendo tantas associações, depois a gente vai ver que isso tem muito a ver, né? Mas ela tem uma lembrança de quando a irmã estava grávida, ela fez uma caminhada, eles estavam numa casa de veraneio, num passeio, né? E ela faz uma caminhada com um grupo ali da família, né? E o cunhado não iria, porque ia ficar cuidando da irmã, que estava grávida, mas depois, por insistência da própria irmã dela, fala, não, vai. E a irmã dela diz, vai, porque a Elizabeth vai gostar da sua companhia, né, nesse passeio, e ele decide ir com ela. E ela diz que nesse passeio, depois de uma grande, né, caminhada, ela sentiu uma dor nas pernas. De novo, Freud considera a possibilidade dessa dor ser orgânica, né, do fruto da própria caminhada. Então tem dois elementos que o Freud vai juntando, e olha, talvez o dia que o pai dormiu em cima da perna dela pode ter tido uma primeira dor orgânica, e essa caminhada também pode ter gerado uma dor orgânica. Agora, resta para o Freud saber, assim, o que fez porque essas dores orgânicas foram escolhidas como símbolo de um conflito mental, que o Freud não sabe ainda qual é. O Freud desconfia que tem um conflito, porque isso faz parte da teoria que ele está trabalhando junto com o Breuer, né? Então ela sente essa dor na perna e fica ali, né, com muito desconforto, e por conta dessas dores até, ela vai fazer um tratamento, acho que na cidade de Gastein, alguma coisa assim, ela vai fazer um tratamento nos Alpes austríacos, né, e ficar assim de repouso ali, em tratamento, e faz uma viagem então, ela e a mãe. Nisso, enquanto ela está lá fazendo esse tratamento, ela recebe, né, a informação de que o estado da irmã piorou. A irmã estava grávida, numa gravidez complicada, já estava se sentindo mal, mas se agravou, e quando ela volta para encontrar com a irmã, ela já encontra a irmã morta, né? E aí disso, quando a irmã morre, decorre uma série de acusações ao cunhado, por dois motivos.
Primeiro porque o cunhado mais velho, né, o cunhado que era casado com a irmã mais velha, acusa ele de querer se apropriar de coisas que ele não devia, ali na questão da herança, e considera ele maldoso, esperto, o que depois não vem se confirmar. Né? Mais tarde parece que não era exatamente, ele não fez nenhuma sacanagem não, mas o cunhado mais velho faz algumas acusações, e nesse momento a Elizabeth compra essa ideia, né, de que ele estava querendo se beneficiar ali de algumas coisas da herança, do inventário, que não era direito dele. Mas além disso, a principal acusação é de que ele não se cuidou e não cuidou da irmã, que já tinha tido uma gravidez complicada, né, e ele quis ter um outro filho, né, ou pelo menos não se cuidaram e fez ela engravidar novamente, ela com uma saúde debilitada, né? Então, de alguma maneira, a família da Elizabeth um pouco responsabiliza ele, mesmo que seja injustamente, né? Não vou entrar nesse mérito, mas elas acabam responsabilizando. Ela não devia ter engravidado do segundo filho e tal, e ele não cuidou, então acaba tendo uma relação um pouco hostil entre o cunhado, né? Esse segundo cunhado, vamos chamar assim, e a família da Elizabeth. Então é mais ou menos essa a história, né? Vamos dizer assim, em termos da história clínica, o primeiro ponto que ela traz, assim, as primeiras conversas com o Freud vão para esse rumo, né? E aqui já tem duas cenas importantes, a cena do pai dormindo na perna dela e a cena da caminhada. E aqui entra, né, a descrição mais metodológica que o Freud vai fazer para avançar essas investigações, né? Então, assim, como eu disse, o Freud considera esse tratamento o primeiro tratamento, né, que ele chama de uma análise integral, em que ele conseguiu realmente fazer uma análise, não só uma questão catártica, né? Vocês percebem que o próprio nome que ele usa, e a análise já, foi a primeira análise integral, né? Ele não hipnotizou, porque não conseguia hipnotizar a Elizabeth. De início ele dispensa a hipnose por achar que ela tinha algum segredo, né? Como eu disse, mas depois ele tenta hipnotizar e não consegue. E aqui ele descreve para a gente o método que ele foi usando, né? Então já é diferente, por exemplo, do que foi usado com a Ana O pelo Breuer, né? Mais ligado à hipnose. E mesmo com a Fanny Moser, por exemplo, né? Que o Freud também atende mais ou menos nessa época, né? Com a M. Foen, né? Em que ele usava a hipnose constantemente, seja de forma mais sugestiva, seja investigativa, né? Então aqui o Freud, né, descreve para a gente mais ou menos o que ele construiu como um método que ele depois, né, ele vai dizer que virou um método regular para outros atendimentos, inclusive para o caso da Miss Lucy. O caso da Miss Lucy é um pouco depois aqui do Elizabeth, embora no livro Estudos sobre Histeria ele aparece como o terceiro caso e a da Elizabeth como o quinto. Em termos cronológicos, né, a Elizabeth foi atendida primeiro, e esse método que o Freud descreve aqui no caso da Elizabeth, e quando o Freud vai atender a Miss Lucy, ele já estava sendo desenvolvido. Então o Freud escreve o seguinte, ele diz assim: a princípio, portanto, pude dispensar a hipnose, porém com a ressalva de que poderia fazer uso dela posteriormente, se no curso de sua confissão surgisse algum material cuja elucidação não estivesse ao alcance de sua memória. Então vocês percebem? O Freud, ele primeiro tenta sem a hipnose, ele já está aqui buscando, né, trazer esse diálogo de forma mais consciente, né? Mas ele diz, eu poderia usar a hipnose depois, né, se surgisse alguma material que não estivesse ao alcance da memória da Elizabeth, se não fosse só um segredo, né? Mas ele aposta primeiro na conversa. Então ocorreu assim que nesta, que foi a primeira análise integral de uma histeria empreendida por mim, cheguei a um processo que mais tarde transformei num método regular e empreguei deliberadamente. Esse processo consistia em remover o material psicopatogênico camada por camada, e gostávamos de compará-lo à técnica de escavar uma cidade soterrada, né? Então, aqui
a gente já vê o Freud, né, usando mão dessa comparação que ele vai usar várias vezes, né, a comparar a figura do psicanalista com um arqueólogo que vai ali, né, escavando uma cidade soterrada, entendendo o que está ali por debaixo dos escombros, né, e tentando reproduzir como que aquela cidade funcionava e tal. Essa é uma comparação cara a Freud, né? Comparar o psicanalista com o arqueólogo, e já aparece aqui como uma forma de explicar esse método. Então o método era esse, ela ir contando o caso, né, bem próximo do que vai ser uma psicanálise, depois mesmo quando o Freud abre mão da hipnose, né? Então aqui ele decide primeiro abrir mão da hipnose, não só porque não consegue hipnotizá-la, né, mas por achar que poderia contar com a própria memória da Elizabeth. E coloca a hipnose no segundo plano. Se precisar, se ela não conseguir acessar alguma coisa, se eu achar que tem algum material ali que não está acessível à consciência da Elizabeth, eu lanço mão da hipnose. Então, com esse primeiro método, né, de ir penetrando, né, camada por camada e no material que a Elizabeth trazia consciente, né, o Freud conseguiu essas informações que eu falei até agora. Mas como ele precisava aprofundar um pouco mais, né, porque essas informações não bastam para o Freud, porque afinal de contas, né, por que qual é o conflito? O Freud não chega a um conflito psíquico aqui, né, assim, que pudesse ser inconsciente, que pudesse não justificar, né, esse sintoma estéreo. Ele percebe desses dois momentos, né, o momento que ela sentiu a cabeça do pai pressionando a perna e a dor da caminhada. Mas por que essas dores foram escolhidas, entre aspas, né, eleitas ali como representante de um conflito? E que conflito é esse? Então, justamente para aprofundar essa experiência, né, o Freud ele tenta a hipnose. Então, depois, né, de abrir mão da hipnose, ele diz, olha, talvez vai ser interessante entrar com a hipnose para eu entender, né, porque esse material que ela trouxe, embora seja um material rico, interessante, não nos explica ainda de que conflito psíquico, qual desejo que poderia estar sendo recalcado. E aí, ele não consegue hipnotizar a Elizabeth. E aí ele pela primeira vez, ele lança mão da técnica que ele aprendeu com Bernheim, que eu comentei aqui um pouco mais especificamente no caso Miss Lucy, porque é no caso Miss Lucy que ele de fato descreve essa técnica, né? Então vou retomar apenas rapidamente. Ele, com o Bernheim, que era um professor dele de hipnose, o Freud traduziu livros do Bernheim, escreveu o prefácio para os livros do Bernheim, o Freud era um certo admirador do Bernheim, né? O Bernheim mostrava, né, que pressionando a testa do paciente, num processo bem sugestivo, de dizer você vai lembrar, você vai conseguir, né, o paciente conseguia lembrar de coisas que se passaram durante a hipnose, né, e mesmo depois de um comando do hipnotizador para que ele esquecesse. Então, a ideia que o Freud retira dessa experiência do Bernheim, né, é que sim, mesmo aquilo que o sujeito diz ter esquecido, ele pode recuperar conscientemente, sem precisar ser hipnotizado, né, através de um certo método assim, de sugestão, né, ainda. Né, aqui não é associação livre, não é dizer para o sujeito, fale livremente. Não, aqui é pressionar ele, né, colocar a mão na testa e tal, e dizer, olha, você vai lembrar de alguma coisa, né, que tem a ver, por exemplo, com o seu sintoma. O que te vem à cabeça? Né? Esse era o método que o Freud fazia. Né? Então, ele pressiona a cabeça da Elizabeth e pede para ela, né, dizer o que vem à cabeça dela, né? Porque possivelmente ali teria uma pista sobre o material que ela não estava conseguindo acessar. É muito interessante porque o Freud observa que desde esse início, né, a paciente, né, no caso a Elizabeth, ela resistia nessas lembranças, né? Então de início ele abandonava, ela falava, não tem nada, não vem nada na minha cabeça, mas depois ele foi compreendendo que se ele insistisse, ela vai dizer, não, lembrei de uma coisa, mas você não poderia ter me dito isso logo lá na primeira, né, vez que eu te perguntei?
Ela dizia, veio isso na minha cabeça mesmo, mas eu achei que não era, né? Eu achei que não era importante, eu não quis falar sobre isso. Então aqui aparece a primeira menção do Freud à resistência do paciente, que é um conceito evidentemente muito importante para a clínica psicanalítica, né? Então o Freud fazia esse método da pressão na testa e sentia que a paciente resistia em entregar o que lhe vinha, né, ali à cabeça, né? Então o Freud, pela primeira vez, ele menciona aqui o conceito de resistência, né? Dizendo assim: no curso desse difícil trabalho, comecei a atribuir maior importância à resistência oferecida pela paciente na reprodução de suas lembranças e a compilar cuidadosamente as ocasiões em que era particularmente acentuada. Então ele começa a ficar mais atento, né, com a questão aí da resistência, né, do paciente, entendendo que a paciente realmente não queria lembrar, resistia a lembrar e resistia a compartilhar também com o médico a algum material que pudesse revelar uma verdade do seu inconsciente, né? Mesmo assim, por enquanto, o que o Freud insiste é na sugestão, é na pressão, pressionar ela para lembrar, você vai conseguir lembrar sim, né? Então ele insistia na mão na testa. A gente sabe que depois ele vai abandonar essa metodologia de pressionar, ele vai quase o contrário, né? Em vez de pressionar o sujeito a dizer, você vai lembrar, você sabe isso, ele vai dizer, tudo bem, né? Como se você não precisa, se você não está lembrando, tudo bem, mas me fala do que você está lembrando, né? Me fala o que vem à sua cabeça. E ele vai tentando encontrar, né, futuramente, esse material, né, inacessível ao paciente de outras formas, um pouco pelas beiradas ali, né, pelas inferências que ele pode deduzir ali do que o paciente trouxe, né? Mas por enquanto não, por enquanto ele insiste, né, nesse método mais sugestivo de dizer para o sujeito, sim, você vai lembrar, vai vir alguma coisa na sua cabeça, me fale o que veio na sua cabeça quando eu pressionei a sua testa, né? Então é assim que o Freud tenta aprofundar a análise, né? Ele já chama aqui de análise, né? A análise da Elizabeth, né? Ele descreve essa ação, esse momento da seguinte forma: nesse ponto ocorreu uma ideia de recorrer ao expediente de aplicar-lhe a pressão na cabeça, cuja origem escrevi na íntegra no caso clínico de Miss Lucy. Realizei isso instruindo a paciente para que me informasse com fidelidade tudo que aparecesse em sua imaginação ou de que se lembrasse no momento da pressão. Ela ficou calada por muito tempo e então, por insistência minha, vocês verem que tem uma resistência e ele vai insistindo, admitiu ter pensado numa noite em que um jovem a acompanhara até em casa depois de uma festa, da conversa que houvera entre ele e dos sentimentos com que voltara para casa a fim de ficar à cabeceira do pai enfermo. Então aqui, né, o Freud tem um material novo, né? Então ele está lá, assim, ela conta toda aquela história, né? E o Freud tenta aprofundar, né, nesses relatos através da mão na testa, e pressiona a mão na testa, fala, você vai lembrar de alguma coisa, me fala o que vai vir na sua cabeça, e ela lembra exatamente dessa cena, né, em que um jovem estava, né, ali cortejando, paquerando ela, e ela vai para uma festa com esse jovem, né, e ele pede para levar ela em casa, e ela aceita, e ela sente um sentimento de amor, de atração por ele, né? O que na história dela, isso é importante dizer, é uma certa novidade, vamos dizer assim, né? Porque ela não era muito de se apaixonar, de se interessar pelos homens, justamente porque via o casamento com maus olhos, né? Nesse sentido, de que o casamento iria restringir a liberdade dela de estudar, de trabalhar, né? Então ela não se identificava muito com essa posição de esposa, né? E com uma certa razão, né? Porque isso de fato era muito comum na época. Então ela fica assim um pouco resistente, vamos dizer assim, a se apaixonar, a se interessar por algum homem. Mas por esse rapaz,
ela acaba sentindo uma certa atração e gosta dessa noite, sente assim um certo afeto por ele. Só que acontece o seguinte: quando ela volta para casa para cuidar do pai enfermo, o pai havia piorado. Então ela se sente culpada de ter ido na festa curtida e estar pensando até em namoro, sendo que o pai estava doente e que naquele momento ela devia ocupar apenas do pai. Então aqui o Freud identifica um primeiro conflito, né? Inclusive ele diz assim que essa foi a primeira conversão, né, dela, ou seja, diante desse conflito, né, de um lado um impulso erótico, né, de se apaixonar, de se envolver, e de outro uma ordem moral, né? Você não é o momento de você se apaixonar, não é o momento de você ir para a festa, você tem que cuidar do seu pai. Então o que é que ela faz? Ela recalca, né, que o Freud já pensa numa primeira conversão, né? Ou seja, ela recalca esse afeto que ela sentiu por esse jovem, né? E vai cuidar do pai, né? E depois aí o pai vem até a piorar mesmo e a falecer, e aí esse afeto, essa energia, né, vamos dizer assim, psíquica, de enamoramento por esse jovem, acaba sendo contido, represado, e aparece como dores na perna, talvez motivadas pelas dores que o pai causou ao deitar na perna dela. Então, como se ela lembrasse disso, né? Olha, o meu pai está doente, é meu pai que eu preciso cuidar, né? E meu pai, né, vamos dizer assim, deitou na minha perna, eu senti dores, então a perna acabou virando um símbolo, o Freud chama assim, né? Um símbolo minêmico, um símbolo, né, da memória dela em relação ao cuidado do pai, né? Como se fosse para ela lembrar que ela precisa cuidar do pai e não se apaixonar, né? Então é como se a energia que ela liberou assim, né, apaixonando pelo cara, pelo esse jovem, fosse destinada à perna. E aí ela desfaz esse namoro, né, esse cortejo não vai para frente, e ela cuida do pai, o pai falece, né, e o Freud tem então essa primeira essa primeira, vamos dizer assim, decodificação, né? Fala, olha, ali tem algo que não estava muito consciente para ela, a relação entre o paixão que ela sentiu por esse cara e as dores na perna. Mas ela continua com as dores na perna, e acontece também algo, né, que o Freud inclusive vai recuperar em outros momentos, né? Do sintoma, das dores da perna, que ela sente na perna, participarem da conversa. Ele chama assim, né? Ele diz, as dores dela começam a participar da conversa. A partir do momento que ele vai aprofundando a análise, ele vai percebendo que quando ele toca nesse assunto do jovem, ou quando ele fala do cunhado, ou quando ela quer dizer, fala do cunhado, ou quando ela lembra uma cena com o pai, dependendo do dia, dependendo da conversa, as pernas começavam a doer mais. Então olha que interessante, aí o Freud começa até a identificar assim, um certo padrão. Quando ela fala do cunhado, dói mais a perna direita, quando ela fala do pai, a perna esquerda, quando ela fala desse jovem, a outra perna. Então isso é muito interessante, né? Porque já é o Freud escutando o sintoma, entendendo que o sintoma é também uma forma de expressar o conflito, né? Então isso que o Freud chama de participar da conversa, né? E aí que já tem algo da transferência, já tem algo assim do sintoma enquanto uma linguagem, né? Isso é bem interessante. O Freud, ele diz, né, que ele escreve assim: além disso, suas pernas doloridas começaram a participar da conversa durante nossas sessões de análise. O que tem em mente é o seguinte fato notável: em geral, a paciente estava sem dor quando começávamos a trabalhar. Se então, por meio de uma pergunta ou pela pressão na sua cabeça, eu despertava uma lembrança, surgia uma sensação de dor, e essa era comumente tão aguda que a paciente estremecia e punha a mão no ponto doloroso. Então aqui, né, quando as pernas começam a participar da conversa, né,
já é um momento em que o Freud já fez um avanço importante, né? Associando a primeira experiência de dor, que ela relata-se de dor orgânica, né? Com o conteúdo histérico, o conteúdo neurótico, né? Ou seja, do pai ter deitado na perna dela, ele consegue extrair daí uma relação com uma dor neurótica que ficou depois, né? Mas ainda intrigava o Freud o lance da caminhada, porque a caminhada também foi um momento em que ela sentiu a dor real, assim, né? Uma das primeiras vezes também que ela sentiu essa dor, e que se complicou até, ela ficou de fato com dificuldade de andar, ela foi fazer o tratamento, né, nos Alpes austríacos. Então tem toda essa cena que o Freud ainda tenta aprofundar de novo, lançando mão do método da mão na testa, né? E de novo o Freud, como ele diz, né, foi recompensado, vamos dizer assim, por insistir nessa investigação, né? Ela acaba trazendo alguns elementos importantes sobre essa caminhada, né, que apontam, em resumo, né, para o seguinte, né, quando ela vê a irmã, quando ela vê a irmã ali, né, na segunda gravidez, e começa a considerar esse segundo cunhado como um homem, vamos dizer assim, decente, não um homem tão hostil e tão sem valor quanto o primeiro cunhado, ela começa a considerar a ideia de casamento, que era uma ideia que ela via com muita desconfiança. Então ela confessa assim ao Freud que nessa caminhada, né, ela e aí já o pai tendo morrido, né, então ela se sentindo também com a morte do pai, se sentindo um pouco assim solitária, né, sozinha, ela começa a reconsiderar essa questão do casamento, e justamente pensando que se ela encontrasse um homem, né, que fosse como o cunhado, que ela poderia, né, ser feliz também no casamento como a irmã era, né? Então, essa conversa, essas meditações dela em relação assim ao cunhado e, né, essa posição já aí, assim, de considerar o casamento, né, também movido, parece, a partir da morte do pai, vai conduzindo Freud a fazer a interpretação que ele vai fazer de fato, que é de que ela estava apaixonada pelo cunhado. Mas será que você não era apaixonado pelo cunhado? Né? Essa que é a pergunta que o Freud vai acabar fazendo com ela, e que ela vai responder de forma positiva, né? Mas primeiro ela descreve essa reflexão sobre a caminhada, né? que ocorreu, essa reflexão que ela fez durante essa caminhada, onde ela sentiu a dor, né? Da seguinte forma, o Freud pergunta para ela, né? Perguntei-lhe o que na caminhada poderia ter provocado a dor. E ela me forneceu a resposta um tanto obscura, de que o contraste entre sua própria solidão e a felicidade conjugal da irmã enferma, felicidade essa que o comportamento do cunhado me lembrava constantemente, fora doloroso para ela. Ou seja, pensar esse contraste, pensar que a escolha que ela estava fazendo de não casar, né, pudesse carregar uma certa solidão e tal, e o cunhado, né, sendo gentil e lembrando ela o tempo todo que a irmã tinha feito um bom casamento, diferente da irmã mais velha, isso começou a ser doloroso para ela, né? E aí ela lembra de uma outra cena também, que o Freud, né, continuando, ele diz, outra cena muito próxima da primeira no tempo, teve seu papel na ligação das dores com o sentar. E ela fala primeiro dessa caminhada, e depois ela fala que também quando ela sentou, ela sentiu uma dor, né, e tem uma relação. Quando ela sentou, ela subiu em cima de uma colina, levantou-se cedo, subiu uma pequena colina e sentou-se num banco de pedra e se abandonou a seus pensamentos, que mais uma vez diziam respeito à sua solidão e ao destino de sua família, e dessa vez confessou abertamente o desejo intenso de ser tão feliz quanto a irmã. Retornou dessa meditação matinal com dores violentas.
Então aqui o Freud já vai produzindo, vamos dizer assim, o contexto para o Freud fazer a interpretação, né? Fala, peraí, então nessa caminhada você pensou e considerou a possibilidade do casamento, da felicidade conjugal, invejando, vamos dizer assim, de certa maneira, sua irmã, né? Será? Então Freud vai, né, conduzindo a sua intervenção nesse sentido, de, olha, será que você não sente alguma coisa por esse cunhado, você não está apaixonada por ele, será que não está aí, né? E aí ela responde que sim, né? Assim como a Miss Lucy respondeu quando ele fala do patrão, ela fala, sim, é isso mesmo, né? E isso deixa o Freud, de início ele fica meio desconcertado, né, com essas respostas, depois ele vai entendendo que faz parte da clínica, que é esse lugar de saber e não saber, né, do sujeito, né, que é o saber do inconsciente. Não é uma grande surpresa, né, o sujeito descobrir, falando, não, nunca pensei nisso, mas é algo que o sujeito pensou, mas não botou muita fé, né? Não investiu muito nesse pensamento. Então, o Freud faz essa pergunta e ela responde sim. E mais do que isso, ela responde inclusive um pensamento, ela confessa para o Freud um pensamento muito difícil para ela lembrar disso e confessar isso para o Freud, que é quando ela volta do tratamento para encontrar a irmã, encontra a irmã morta, tem um pensamento que ela diz assim, né, passou como um relâmpago na cabeça dela, que era de que agora o cunhado estava livre, né, com a irmã morta o cunhado estava livre, né, o Freud descreve assim, né, naquele momento de terrível certeza de que a irmã amada estava morta, sem ter-lhes dito adeus, e sem que ela lhe tivesse aliviado os últimos dias com seus cuidados, porque ela estava lá, né, fazendo tratamento nos Alpes austríacos, naquele exato momento, outro pensamento atravessou a mente de Elizabeth, e agora se impunha de maneira irresistível a ela mais uma vez, como um relâmpago nas trevas. Agora ele está livre novamente e posso ser a sua esposa. Então, na hora que ela conta isso para Freud, né, ela conta com muita dor, sente dor na perna, fica desconfortável, acusa o Freud de ter induzido ela a esse pensamento, diz, não é possível, não pode, porque tinha um julgamento moral, e ali o Freud identifica o conflito. O Freud fala, ali a gente tem, então, o conflito que eu estava buscando, né? Ou seja, de um lado um enamoramento pelo cunhado, ou por esse jovem lá, e de outro, questões morais que reprimiam, recalcavam essa paixão. E aí o Freud começa a interrogar ela e ela vai falando várias ocasiões que ela não havia dito antes para o Freud, em que o amor pelo cunhado já tinha anunciado para ela. Então ela conta, por exemplo, que quando ele chegou para conhecer a irmã mais velha dela, né, essa irmã do meio, ele confundiu, pensou que a Elizabeth era essa irmã. Ela lembra, por exemplo, uma ocasião em que a irmã diz assim para os dois, nossa, vocês combinam demais, vocês têm super a ver um com o outro. Ela conta uma ocasião em que alguém maltratou o cunhado e ela foi a única a defender, nem a irmã, né, que era a noiva, na época, noiva ou esposa desse cunhado, defendeu, né? Então, ela começa a relembrar várias ocasiões em que ela poderia de fato já está apaixonada e que de fato já mostrava que estava apaixonada. E aí o Freud vai percebendo nisso uma melhora. Então o Freud começa a entender aqui, isso é importante para a psicanálise depois, que a catarse ela pode acontecer assim, de forma consciente, com o sujeito lidando com as suas resistências, vencendo suas resistências, né? E ao ir relembrando dessa paixão, ela vai tendo uma melhora paulatina. Então Freud acha muito interessante isso, né? E de fato ele vai usar isso em outras ocasiões, ou seja, a psicanálise vai consistir nisso, de lembrar esses afetos recalcados, trazer para a consciência e dar um tratamento a esses afetos que não seja o de recalcar, o de suprimir da consciência, mas de elaborá-los, né, processá-los. Mas o Freud, né, comete um erro, assim, né? Acho que não tem dúvidas que isso foi um grande erro, embora ele não dê tanto valor a esse erro dele, diz, depois ela acabou melhorando de todo jeito,
mas me parece um grande equívoco do Freud, que é o seguinte, né? Como ele vai sentindo ela melhorando, ele se faz uma pergunta que eu acho que não é uma pergunta que o analista deva se fazer, que é: o que a Elizabeth vai fazer com essa paixão? Né? Ou seja, ela liberou essa paixão, ela liberou essa energia, vamos dizer assim, desrecalcou esse afeto. Onde ela vai empregar? Isso não é o analista que deve responder. O analista não deve dizer: e agora você vai fazer tal coisa, ou vai fazer isso, ou escolha isso, vai para essa profissão, ou saia desse casamento, ou case com essa pessoa, ou procure uma pessoa assim. O analista não vai prescrever o que o sujeito vai fazer. E nesse sentido, o Freud parece, não sei, um pouco ansioso, vamos dizer assim. O que ele faz? Ao perceber que ela, né, liberou esse afeto, se deu conta de que era apaixonada pelo cunhado, o Freud chama a mãe da Elizabeth, ele envolve a mãe dela nesse processo, né, e pergunta para a mãe dela se ela nunca tinha percebido algo dessa ordem, né, e a mãe dela diz que sim, fala assim: não, eu acho que a mãe dela não apresenta muitos problemas morais e tal em relação a isso não. Ela diz assim: olha, eu sim, já percebi, eu acho que ela tem um afeto por esse cunhado sim. A gente tinha um problema com esse cunhado, porque, né, teve aquilo da gravidez lá, mas, da morte, desculpa, né, da morte da irmã e do cunhado querer supostamente se aproveitar, mas nesse momento que o Freud conversa com a mãe da Elizabeth, isso já tinha se resolvido. Então a mãe da Elizabeth não vê grandes problemas assim em relação a isso não, mas não acha muito adequado casar com ele, porque também ainda tinha um resto de rancor assim em questão dele ter engravidado, né, ter feito a filha engravidar, ele mesmo por conta dessas questões tinha se afastado da família. Então a mãe da Elizabeth é muito interessante, assim, ela conversa com o Freud e diz assim: olha, eu acho isso, mas não sei o que fazer com isso. E o Freud meio que instiga a mãe da Elizabeth, o Freud tenta fazer um papel um pouco de cupido, assim, né? Instiga a Elizabeth, a mãe da Elizabeth, a tocar nesse assunto com ela, né? Como se fosse assim, encorajá-la, sei lá, assim, né? A dar um curso para esse sentimento, né? E aí isso me parece um grande erro, né? E inclusive quando a mãe da Elizabeth toca nesse assunto com a Elizabeth, há uma grande piora. A Elizabeth fica revoltada com o Freud, com razão, ao meu ver, né? Ele quebra o sigilo, conta a intimidade dela para a mãe dela, né? E ela fica revoltada e as dores voltam. E o Freud não se preocupa muito com isso, porque ele pensa: mas isso vai passar, e de fato passa, mas assim, me parece um grande equívoco, né? O Freud narra, né, esse momento em que a mãe da Elizabeth escreve para ele, né? Então ele diz assim: algumas semanas depois de nos termos separados, recebi uma carta desesperada da sua mãe. Na primeira tentativa que fizera, disse-me ela, de discutir os assuntos sentimentais da filha com ela, a moça se rebelara violentamente, não sem razão, né? E desde então passara a sofrer de dores intensas mais uma vez. Ficara indignada comigo por eu ter traído seu segredo. Mostrava-se inteiramente inacessível, o tratamento fora um fracasso completo. Mas o Freud diz: olha, né, mas de toda maneira, recalcou aquilo, então isso vai ter um efeito. Ele aposta um pouco no tempo, assim. E de fato, nesse sentido, ele acaba tendo razão, porque ela supera esse ponto, assim, né? Ela, vamos dizer assim, ela sabe por que sente as dores agora, né? Então ela volta a sentir dor, revive esse momento, mas de fato ela supera mais tarde. Inclusive o Freud conta uma cena, né, curiosa, que depois de mais tempo ainda, ele reencontra ela dançando. Ele vai numa festa em que ela está presente e ele diz: pude ver minha paciente rodando no salão, dançando, né? Isso é claro que é muito... o Freud fica muito feliz por isso, porque o sintoma dela era justamente na marcha, em ficar em pé, sentia muitas dores, movia-se com dificuldade. Então ver ela dançando, né, chama muita atenção do Freud, né? Embora isso não apague o erro, né? E o Freud expõe, inclusive, esse erro dele. Ele, né, confessa ali que, olha,
ele tenta mostrar o destino da pulsão, né? Eu acho que esse é um grande erro do Freud, de muitos analistas, e às vezes a gente é quase convidado a isso, né? Assim, a gente precisa justamente o que o Lacan chama de desejo do analista, né? O desejo do analista não deve ser pelo bem-estar ou para resolver, encontrar soluções, mas de investigar, né, o inconsciente do sujeito. O que ele vai fazer é algo que pode ser construído em análise, ele pode trazer para o analista, contar um pouco desses destinos, mas não cabe ao analista prescrever o que o sujeito vai fazer com a sua pulsão, né? Cabe o analista tornar consciente. Olha, você está apaixonado pelo seu cunhado. Agora, se ela vai declinar disso, dizer, não, mas eu estou apaixonado, mas não acho viável, não acho moral, isso não acho legal, ou se ela vai mandar uma carta para ele, ou se ela vai se declarar para ele de alguma maneira, isso é com ela, né? E o Freud parece não respeitar muito. Mas ela supera mesmo esse, vamos dizer assim, esse final desastroso, né? Que tinha tudo para ser bem desastroso mesmo da ação do Freud. Ela supera isso e de fato se restabelece. Então, como que o Freud explica, né, esse sofrimento, esse sintoma e até a cura também, né, da Elizabeth, né? Para o Freud, a coisa se passou principalmente nesses dois campos. Em o erótico, o amor que ela sentia primeiro pelo jovem, né, e depois pelo cunhado, pelo jovem que vai visitar ela, que leva ela, né, que acompanha ela no final da festa, e depois pelo cunhado, e algumas obrigações morais, ou cuidar do pai, ou não casar com o cunhado, com o irmão, né, com o marido da irmã, né, e inclusive no leito de morte vinha esse pensamento, tudo isso deixa ela muito culpada, né? Então, diante disso, ela recalca esse campo, vamos dizer assim, mais erótico, né, dela, e acaba elegendo a perna como um representante, né? O Freud até ele termina dizendo isso, né, assim, que acaba sendo um representante, um símbolo minêmico de um passo em falso, né? Não vou dar um passo adiante, né? Ela usa um momento essa frase, né? Eu não poderia dar esse passo adiante, que era o passo de se declarar para o marido ou para o cunhado, ou casar com o marido da irmã, né, ou casar com o cunhado. Então, para ela não dar esse passo, vamos dizer assim, em falso, né, esse passo comprometedor, ela paralisa a perna dela, né? Então, é assim que o Freud explica, né, o sintoma ali da Elizabeth, e inclusive o processo de cura, né? Ele diz: ela recalcou uma ideia erótica fora da consciência e transformou a carga de seu afeto em sensações físicas de dor. Então isso é um sintoma histérico, né? Tradicional, assim. O afeto mental é transformado, é descarregado, por isso conversão, né? Convertido em dor orgânica, né? Não ficou claro se esse primeiro conflito se apresentou a ela numa única ocasião ou em várias. A segunda alternativa é a mais provável, né? Então, pelo menos 2 ocasiões, mas talvez até outras, né, em que esse conflito entre a pulsão erótica dela e os deveres, vamos dizer assim, morais, etc., entraram em choque, né? Um conflito exatamente semelhante, embora de maior significação ética, ainda mais claramente estabelecido pela análise, desenvolveu-se de novo alguns anos depois e levou a uma intensificação, uma extensão das mesmas dores para além dos limites originais. Ou seja, qual que é o segundo conflito? O segundo conflito é o amor pelo cunhado, né? Porque primeiro o Freud estava falando do amor pelo jovem lá, né? Então intensificou ainda mais com a experiência com o cunhado e com a caminhada lá, né? Mais uma vez, foi um círculo de representações de natureza erótica que entrou em conflito com todas as suas representações morais, pois suas inclinações centralizaram-se no cunhado, e tanto durante a vida da irmã como depois de sua morte, a representação de ser atraída precisamente por esse homem lhe era totalmente inaceitável. Por isso, o recalque. Com relação a esses sentimentos,
ela estava na situação peculiar, que o Freud já havia mencionado lá no caso Miss Lucy, né? De saber e ao mesmo tempo de não saber. Situação, vale dizer, em que um grupo psíquico é isolado. Então ela estava nessa situação ambígua, né? Porque o Freud sabe, ele descreve isso, né? Ele fala assim, a conversão dela foi parcial, esse recalque não foi total, ela era como se fosse, não é tão novidade para ela quando o Freud diz, você está apaixonado pelo seu cunhado? Quando ele pergunta isso para ela não responde assim, nossa, nunca tinha pensado nisso antes. É algo mais ou menos ela sabia, então é como se fosse isolado da consciência, mas chegava um pouco de notícias disso, né? Mas como se ela não quisesse saber, né? Como se ela não desse muita atenção pelo que ela estava sentindo pelo cunhado, né? Achava como se não merecesse muita atenção, né? Então a conversão parcial, assim, né? Ou seja, um recalque também é meio parcial, assim, não abole totalmente aquele pensamento, né? Tanto é que atravessa a cabeça dela na hora da morte da irmã, mas ela não dá muita bola para aquilo, é como se ela o eu dela não desse muita atenção, não investisse muito nisso, né? Então, e aí justamente no processo dela de análise, né? Já que assim, mais próximo da associação livre do que da hipnose, embora ainda contando com a mão na testa, que é um método mais sugestivo, né? Com outras intervenções do Freud também não psicanalíticas, como por exemplo, procurar a mãe para falar isso, ou então quando ele manda ela a visitar o túmulo da irmã, que ele percebe que algumas coisas aumentam, né? A perna dela começa a doer mais, e ele tenta vencer isso pela exposição, né? Vai lá, visita o túmulo da sua irmã, ou manda ela forçar a marcha. Isso são práticas que não são muito, vamos dizer assim, não são psicanalíticas, né? E o Freud vai abandonando esses tipos de intervenções, esses tipos de intervenções ele vai de fato abandonando. Mas aqui ainda está presente, mas o mais interessante para a gente é que já está já se insinuando, né, o que vai ser a psicanálise propriamente dita, que é esse método de investigação do desejo inconsciente. E uma vez revelado esse desejo, é o sujeito que vai elaborar, o sujeito que vai dar um destino para isso. Não é o médico que vai prescrever e dizer, vai lá e se declare ao seu cunhado, ou conversar com a mãe e tal. Isso é um momento que o Freud também parece se equivocar. E o Freud então termina, né, chamando a atenção para esse ponto que ele já havia mencionado antes, né, de como o corpo, o sintoma, ele participa da conversa. Ele é uma forma, uma linguagem, uma forma da Elizabeth dizer da paixão dela, né? Dizer não exatamente da paixão, mas do conflito, né? E de alguma forma dela dizer para si mesma, né? Não dê um passo, não dê um passo adiante, né? Não case com o seu marido, né? Então o Freud chama isso de símbolo minêmico, né? Ou seja, uma parte do corpo, um sintoma, ele vira um símbolo de um conflito, o Freud conta o caso, né, da Cassel, né, em que ela, da bufetada, né, o Freud, além desses 5 casos que ele de fato explora nos estudos sobre histeria, que é Ana O, M. Foene, Miss Lucy, Catarina e o caso Elizabeth, além desses 5 casos, ele cita mais pelo menos 3 casos que ele cita frequentemente, mas ele não aprofunda, segundo ele, porque poderia, se ele aprofundasse nesses casos, as pessoas iam descobrir a identidade, né, das pacientes rapidamente, que é o caso que ele chama de Cassile, o da Rosália e da Matilde, salvo engano. Esses 3 casos ele cita esporadicamente alguma coisa. E o da Cassile tem algo assim, né? O marido insulta ela e ela fica com a paralisia facial, né? E lá em análise ela vai lembrando desse insulto do marido e diz, foi como uma bufetada na minha cara, né? Então o Freud fala, isso ficou como um símbolo minêmico daquele insulto, né? Daquele conflito, né, dela ali diante do marido. Então, aí o caso da Elizabeth também, né? Não dar um passo adiante, não dar o passo rumo ao casamento com o cunhado,
né? A perna acabou virando aquelas dores que talvez começaram como orgânicas. Essa é a hipótese do Freud. Que provavelmente aquelas dores começaram como dores de uma caminhada ou do pai ter deitado, mas que foi eleita como um símbolo, como se fosse entre aspas, uma palavra, né? Um significante ali que abarcasse esse conflito entre a moral e a pulsão erótica, né? Então o Freud, ele aposta muito nisso, né? Por isso que a psicanálise ela vai estar muito atenta às expressões que o paciente usa, né? Porque a gente diz coisas, né? com palavras, mas também com os próprios sintomas, né? Então, traduzir, né, o sintoma em palavras é mais ou menos o que a psicanálise, no início, aí, é a aposta do Freud, né? Ao invés de dizer fisicamente não dar esse passo, ou ficar com a bufetada na cara, ela poder abordar isso pela palavra. Então o Freud até chama a atenção para algo interessante, né? Ele diz assim, olha, será, né, que os histéricos se servem dessas expressões, uma bufetada, não dá um passo em falso, será que é uma característica só dos histéricos? E o Freud acha que não. O Freud diz assim, a própria língua, quando a língua inventa, né, que um insulto é como se fosse uma bufetada, né, a gente usa essa expressão, nossa, fulano falou aquilo, foi um tapa na cara, né, foi um tapa na cara do sujeito. Não deu tapa na cara não, ele só falou, mas a língua não usa essa expressão, foi um tapa na cara. O Freud aposta que a língua usa essa expressão justamente porque retira, né, da mesma fonte que o histérico, né, ou seja, um insulto, ele é uma agressão que a nossa mente entende, seja o histérico ou não, entende como uma agressão, né? E talvez até energiza nosso corpo, né? Nossa motricidade ali, para como se fosse recebendo uma agressão física, né? Da mesma maneira, quando a gente diz não dá um passo falso, né? Não dá um passo diante de uma decisão difícil, também a gente está metaforizando algo, né, que tem muito a ver com isso mesmo, né, com energizar o corpo para mover, né? Então o Freud, ele termina inclusive o texto da Elizabeth, né, esse capítulo do estudo sobre histeria, dizendo, com efeito, talvez seja errado dizer que a histeria cria essas sensações através da simbolização. É possível que ela não tome em absoluto o uso da língua como seu modelo, mas que tanto a histeria quanto o uso da língua extraem o seu material de uma fonte comum. Ou seja, a própria língua, ela é criada, né, se servindo dessas equivalências, né, entre vivências, vamos dizer assim, mais abstratas, do mundo mais mental, mais simbólica, com experiências do corpo, né? Quando a gente diz, nossa, algo ficou entalado na minha garganta, que eu queria dizer algo para alguém, mas ficou aquilo entalado na minha garganta, né? Não é à toa que a gente fala que ficou entalado na garganta, né? Como a gente queria falar algo, a sensação que a gente tem, né, é provável que a sensação de várias pessoas, não sei se de todos, mas quando querem falar e não falam algo, que inerve, né, aqui a garganta de uma forma que traga essa sensação. E depois isso vai virando na língua. Então essa que é a ideia do Freud, né? E no caso da Elizabeth, o Freud aposta que foi isso, né? Que foi um símbolo mnemônico que ela criou para não dar um passo em falso, para não dar um passo adiante, né? Ela não conseguia se sustentar em pé, sabendo que estava apaixonada pelo cunhado. Ao saber disso, ela pôde dar um outro destino, que não precisa ser ficar com o cunhado. Isso também é importante, porque senão parece que a psicanálise está dizendo, olha, o único jeito de a gente se livrar dos sintomas é realizar todas as nossas funções. Não, a gente precisa, isso que o Lacan vai dizer no seminário 7, né? A ética da psicanálise é a ética do desejo, mas não é de realização do desejo, senão seria a ética do gozo. A ética da psicanálise é a ética de bem dizer o desejo, ou seja, de formular, de trazer para a consciência, de trazer para as palavras. Parte desse desejo vai ser realizado, parte não, claro, a vida é repleta de frustrações, né? E uma experiência psicanalítica precisa nos preparar também para as frustrações, né?
de diversas ordens. Bom, então é isso. Esse é o caso Elizabeth, para muitos, o caso em que a psicanálise começa. É o divisor de águas, assim, onde o método catártico vai sendo deixado de lado e começa o tratamento psicanalítico, né? Precisamente onde começa, né? Se é no caso da Fanny, né? Da Amy Fohene, se é no caso da Elizabeth, é um pouco difícil de a gente precisar. Mas é mais ou menos em torno desse momento, 1890, 92, quando ele atende a Elizabeth, 93, Miss Lucy, mais ou menos nessa época que o Freud vai abandonando a hipnose e inventando a psicanálise. Então é isso aí, espero vocês no curso. No curso nós vamos abordar Ana O, Amy Fohene, Dora, Homem dos Ratos, Homem dos Lobos, Schreiber, Leonardo da Vinci, né, porque o Freud evidentemente não atendeu Leonardo da Vinci, mas faz uma certa análise, né, de uma lembrança específica do Leonardo. Enfim, teremos muito material, muito estudo pela frente, mas por enquanto fique com essas 3 pílulas, né? Aí esses 3 convites aí, que o caso Miss Lucy, o caso Catarina e o caso Elizabeth, para já ir aquecendo para o curso As Histórias Clínicas de Freud, que começa em março de 2022. Abraço! Dominguinhos da Alemanha, Dominique no sertão, Sancho Panza no Moinho, Omar no Afeganistão, Cassius Clay em Moçambique, Almi Klink no Titanic, Marta Roger em Ipanema, Raoni em Araguacema, Anônimo em São Paulo, ouvindo cantar do carro, e eu só sei cantar assim, Elizabeth no Chuí, e eu aqui, Elizabeth no Chuí, e eu aqui, Elizabeth.